Olá, bem-vindos ao canal Dr. César Guilherme. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a liraglutida. A liraglutida é um agonista do receptor de GLP-1, que é essa classe que vem revolucionando o tratamento da obesidade, que é o famoso Ozempic, Mounjaro, certo? Essa foi a primeira droga lançada dessa classe, já tem mais de 15 anos, certo? E é uma droga que iniciou essa revolução. Assiste esse vídeo para você entender um pouquinho mais como isso aconteceu. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo. Olá, eu sou o Dr. César Guilherme, endocrinologista, e hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma molécula que, pode-se dizer, deu início a tudo. Sabe, antes desses medicamentos semanais que hoje dominam as manchetes, houve um ponto de virada, um verdadeiro marco zero que tornou essa revolução toda possível. Nós estamos falando da liraglutida. E ela não foi só mais um medicamento, não. Ela foi o primeiríssimo análogo do hormônio humano GLP-1 a conseguir algo que parecia impossível: durar 24 horas no corpo. Isso transformou uma ideia teórica numa realidade clínica que, olha, mudou para sempre o tratamento da obesidade e do diabetes. E a questão central que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Pensa comigo, como é que uma alteração minúscula de apenas 3% numa molécula que o nosso próprio corpo já produz conseguiu reescrever as regras do jogo na medicina? A história da liraglutida é uma jornada fascinante pela engenharia bioquímica. Ela mostra como uma modificação molecular pequena, mas extremamente elegante, pode ter um impacto monumental, não só no tratamento, mas na nossa própria forma de entender uma doença. Porque, olha, antes dessa classe de medicamentos, o tratamento da obesidade carregava um peso enorme, um estigma. A visão que dominava, inclusive dentro da medicina, era a de que se tratava de uma falha de caráter, de força de vontade. O que a liraglutida e seus sucessores fizeram foi dar a ferramenta que materializou uma nova compreensão científica. Ficou provado em larga escala que a obesidade é, na sua essência, uma desregulação neuroendócrina. É um desequilíbrio complexo nos sinais entre o intestino, o pâncreas e o cérebro. A liraglutida não só tratou um sintoma, ela ajudou a redefinir a própria doença, mudando o foco da culpa para a fisiologia. Então, vamos lá, qual era o grande quebra-cabeça que os cientistas precisavam resolver? É o seguinte, nossos intestinos produzem um hormônio fantástico chamado GLP-1. Depois que a gente come, ele vai lá e sinaliza para o cérebro que estamos satisfeitos, para o pâncreas para liberar insulina e para o estômago para esvaziar mais devagar. Perfeito, né? O regulador ideal. O problema é que a meia-vida dele no sangue é de menos de 2 minutos. É um efeito incrivelmente potente, mas tão rápido, tão fugaz, que o torna terapeuticamente inútil na sua forma natural. E o grande vilão dessa história tem nome. É a enzima DPP-4. Ela fica circulando no nosso sangue com um propósito biológico super importante, que é garantir que esses sinais hormonais potentes, como o do GLP-1, sejam breves e muito bem controlados. Só que, para fins de tratamento, essa eficiência toda se torna uma barreira quase intransponível. A solução, portanto, não era só dar mais GLP-1. Tinha que ser mais esperto. Era preciso criar uma versão que conseguisse enganar ou resistir a esse sistema de destruição ultra rápido. E é aqui que entra a genialidade da bioquímica. Os cientistas bolaram uma solução elegantíssima. Criaram um disfarce molecular para o GLP-1. O objetivo era claro: projetar uma molécula que fizesse exatamente tudo o que o hormônio natural faz, mas que fosse de algum jeito invisível ou resistente à enzima DPP-4. Isso permitiria que ela ficasse ativa no corpo por um tempo clinicamente útil. Essa solução, esse disfarce, foi a liraglutida. Agora, o que é fascinante é esse número que a gente vê aqui, 97%. A liraglutida é 97% idêntica ao nosso GLP-1 humano. Isso é absolutamente crucial, porque garante que ela se encaixe como uma luva nos receptores do nosso corpo, fazendo exatamente os mesmos efeitos fisiológicos. Mas a verdadeira genialidade não está no que é igual, está naquilo que é diferente, naqueles 3% que mudam absolutamente tudo. Então aqui está o pulo do gato, o hack bioquímico. Foi a adição de uma pequena cauda de ácido graxo num ponto super específico da molécula. Essa cauda tem uma atração natural pela albumina, que é a proteína mais abundante do nosso sangue. Ao se agarrar na albumina, a liraglutida cria um complexo molecular gigante. Pensa nisso como se ela vestisse um casaco enorme, um disfarce, que a torna grande e desajeitada demais para a enzima DPP-4 conseguir atacar direito. Esse mecanismo genial de retardo transformou uma meia-vida de 2 minutos em uma de 13 horas. O resultado? Um efeito estável por 24 horas com uma única aplicação diária. Uma solução simplesmente brilhante.
Ok, agora que a gente já entendeu como a liraglutida consegue sobreviver no corpo por 24 horas, como é que ela age de fato? A eficácia dela vem de uma abordagem em múltiplas frentes, sabe? Ela ataca o problema em 3 frentes principais, orquestrando uma resposta completa de saciedade e de controle da glicemia. A primeira frente de ação é lá no pâncreas, e com uma inteligência notável. A liraglutida estimula a liberação de insulina de uma forma que a gente chama de glicose dependente. O que isso quer dizer? Que ela só age quando o açúcar no sangue está alto, como depois de uma refeição. Quando a glicose volta ao normal, o estímulo para. Isso é fantástico porque reduz drasticamente o risco de hipoglicemia, que era um medo constante com tratamentos mais antigos. Ao mesmo tempo, ela suprime o glucagon, que é o hormônio que faz o contrário, que eleva o açúcar. Ou seja, é uma ação dupla e super inteligente. A segunda frente é um pouco mais mecânica, mais direta. A liraglutida diminui a velocidade com que a comida sai do estômago e vai para o intestino. Esse retardo no esvaziamento gástrico cria uma sensação física e bem prolongada de saciedade. É por isso que os pacientes frequentemente relatam que se sentem satisfeitos com porções de comida bem menores do que antes. E, finalmente, a terceira e talvez a mais poderosa frente de ação de todas, o cérebro. A liraglutida consegue atravessar a barreira que protege o cérebro e age direto no hipotálamo, que é o nosso grande centro de controle do apetite. Lá, ela basicamente conversa com os neurônios, diminuindo os sinais de fome e aumentando o que a gente chama de saciedade química. Na prática, ela está dizendo para o cérebro: ei, tá tudo bem, já temos energia suficiente, não precisa comer mais. E essa ação central é fundamental para redefinir a relação da pessoa com a comida. Muito bem, já entendemos a ciência por trás da molécula. Agora, vamos ver como a liraglutida se comporta na prática clínica, sabe? Saindo do laboratório e indo para o consultório, para o mundo real. Um ponto prático super importante é que a mesma molécula, a liraglutida, é vendida com 2 nomes diferentes, e isso às vezes gera confusão. O Victoza é aprovado para diabetes tipo 2 e a dose máxima dele é de 1,8 mg. Já o Saxenda é indicado para sobrepeso e obesidade, com uma dose máxima maior, de 3,0 mg. Por que a diferença? Porque para atingir o máximo de supressão de apetite e promover uma perda de peso mais significativa, é necessário essa dose mais alta. O segredo para ter sucesso e uma boa tolerância com a liraglutida é paciência. O tratamento sempre começa com uma dose baixa e vai subindo gradualmente semana a semana. E é crucial entender o porquê disso. O objetivo não é emagrecer mais rápido, o objetivo é dar tempo para o sistema gastrointestinal se adaptar. Se a gente começasse com a dose alta de uma vez, seria um choque para o sistema. Esse escalonamento lento é a chave para minimizar os efeitos colaterais e garantir que o tratamento seja sustentável no longo prazo. E em termos de eficácia, o que os grandes estudos clínicos nos mostraram? O programa de estudos SCALE, por exemplo, demonstrou uma perda de peso média e, mais importante, sustentada, de 5 a 10% do peso corporal. Agora, esse número pode não parecer algo de capa de revista, comparado a opções mais novas, mas na medicina, uma perda de 5 a 10% é o limiar para uma mudança drástica na saúde. É o suficiente para reduzir significativamente o risco de diabetes tipo 2, melhorar a pressão arterial, os níveis de colesterol, é uma virada de chave para a saúde metabólica. E além da perda de peso, a liraglutida trouxe um benefício que foi um verdadeiro divisor de águas: a proteção cardiovascular. O estudo LEADER não foi só mais um ensaio clínico. Ele provou que o tratamento com liraglutida reduzia de forma significativa o risco de infartos, AVCs e mortes por causa cardiovascular em pacientes de alto risco. Isso mudou o jogo completamente. Mostrou que um remédio para diabetes e obesidade podia também proteger ativamente o coração. Claro, como todo medicamento eficaz, existem efeitos colaterais. Os mais comuns são gastrointestinais, como náuseas, principalmente no início do tratamento. O manejo adequado aqui é fundamental. Fazer refeições menores, se manter bem hidratado e evitar alimentos muito gordurosos ajuda demais. E vale sempre ressaltar a contraindicação absoluta. Pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide, que é um tipo raro de câncer, não devem usar o medicamento. Então chegamos à pergunta: com a chegada de medicamentos semanais mais potentes, qual é o lugar da liraglutida hoje? Será que ela se tornou obsoleta? A resposta é: longe disso. Para a gente entender o valor dela, a gente precisa analisar o seu legado e a sua vantagem única no cenário atual. A grande vantagem da liraglutida na era atual é justamente a sua ação diária. Esse efeito de 24 horas permite um controle muito mais fino do tratamento. Pensa bem, se um paciente apresenta um efeito colateral, a gente sabe que a droga vai sair do sistema em cerca de um dia, o que permite um ajuste rápido da dose. Com uma medicação semanal, esse efeito pode se arrastar por dias.
Por isso, a liraglutida continua sendo uma ferramenta fantástica para pacientes mais sensíveis ou em situações que exigem esse ajuste de precisão. E isso nos leva ao ponto talvez mais importante de toda essa conversa. Medicamentos como a liraglutida são, sim, ferramentas revolucionárias. Eles abrem uma janela de oportunidade fisiológica, silenciando aquele ruído da fome e permitindo que o paciente finalmente consiga assumir o controle. Mas o remédio sozinho é só uma parte. A mudança real, aquela que se sustenta, acontece quando essa janela é aproveitada para construir novos hábitos de alimentação, de atividade física. Sem isso, o tratamento corre o risco de ser só uma solução temporária. Para concluir, a liraglutida foi muito mais do que um medicamento. Ela foi a prova de conceito que transformou a obesidade de uma falha de caráter em uma doença neuroendócrina tratável. E mesmo hoje, a sua ação diária nos lembra de uma lição crucial. A questão que fica é, num mundo que busca cada vez mais potência, qual é o valor da precisão? O legado da liraglutida nos ensina que o futuro do tratamento não está em achar uma única bala de prata, mas sim em construir um arsenal terapêutico diversificado, onde cada ferramenta, das mais potentes às mais precisas, tem o seu papel fundamental na medicina personalizada.